Bom, então, boa noite para todo mundo. Eu vou chamar o Benê para fazer a abertura da noite. Vamos todos, meus irmãos, neste momento, elevar firmemente o pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, agradecer a Deus, a Jesus, a todos os nossos irmãos espirituais que neste momento também estão conosco, para aproveitarmos o máximo dessa oportunidade de aprendermos um pouquinho a cada dia, um pouco a cada semana, sobre tudo que originou o Espiritismo, que começamos a entender no século passado, basicamente. Por estarmos neste plano atualmente e recebendo esta oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos juntos, para podermos viver um pouco melhor, entender um pouco melhor a nossa estada neste plano terreno, a nossa batalha, a nossa luta do dia a dia. Isso nos ajuda muito com este aprendizado que é imenso a cada um de nós. Por mais tempo que tenhamos na doutrina, por mais estudo que tenhamos na nossa vida do dia a dia, tudo que já fizemos e nos formamos, nada é comparado quando chegamos à doutrina e ao estudo sobre o Espiritismo. Esta coisa maravilhosa, graças aos nossos irmãos Emmanuel, Chico Xavier e muitos outros que vieram cumprir a sua missão em dar o ensino a cada um de nós. Agradecemos a Deus Pai e vamos aproveitar ao máximo esta maravilhosa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males e aflições, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim Amém. Que seja. assim seja, que assim seja, que assim seja. Vamos acompanhar com a nossa irmã Evelyn sobre os estudos desta noite. Boa noite, gente. Mais um dia para a gente estudar, né? Estarmos unidos aqui nessa vibração de estudo, de entendimento, assim como o Benê falou também. E já passou aquele frio na barriga da semana passada, que foi uma novidade para todo mundo ao vivo, né? Então a gente já está um pouquinho mais descontraído. Cada quinta-feira acho que a gente vai se descontraindo um pouquinho mais. Bom, eu sou da célula Lírio da Paz, com o livro que é o Espiritismo, né? Que é esse pequenininho aqui, bem fininho, mas que tem um significado bem especial, né? Ele traz aí toda uma base muito boa para nós. Então a gente começa falando da questão dos que, né, ele começa a continuação, né, da última aula, do último estudo, é a questão dos fenômenos espíritas. É colocado no livro que esses fenômenos espíritas, eles não ocorrem como acontecem nas ciências exatas, porque eles não se produzem à vontade, né? Os fenômenos espíritas, para que eles aconteçam, nós sabemos bem que dependem de inteligências, que são os espíritos, que são os agentes, né? E eles vão produzir essas experiências, esses fenômenos, quando necessário. Isso é colocado para aquele cético, né? É Allan Kardec explicando isso para ele, a questão dos fenômenos, da experiência. E na própria obra tem uma parte que ele compara, que não é possível nós fazermos um curso experimental. Então, veja que a palavra experiência aparece várias vezes, né? Então, não é possível se fazer um curso experimental de espiritismo, né? De se ver experiências
Porque o cético, essa pessoa cética, ele fala muito da questão da experiência, como se fosse São Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Então, por isso que está forte nessa parte do livro, essa questão da experiência. Então, ele fala assim, Allan Kardec fala para ele, olha, não é possível fazer um curso experimental de espiritismo como se faz um curso experimental de física e de química. E é fato, se nós pensarmos na física e na química, em que se manipula a matéria para fazer experiência e ter um resultado, então nós conseguimos manipular para se atingir um determinado, um possível resultado. Já no espiritismo, não é dessa forma que os fenômenos e que as experiências espíritas acontecem. Então, eu tentei colocar numa linguagem simples que os fenômenos espíritas, eles acontecem de lá para cá, e não o contrário. E é por isso que se tem que ter essa noção, né? Principalmente quando uma pessoa que vem falar conosco não conhece espiritismo, não acredita e vem trazer essa questão dos fenômenos espíritas. E aí ele continua dizendo assim para esse visitante, né, que esses fenômenos acontecem, essas experiências acontecem quando é necessário. E quando acontecem, é necessário também compreendê-las, entendê-las. E ele fala assim para ele, olha, você só vai compreender quando você passar um longo período de tempo observando essas experiências, vivenciando essas experiências, para você comprovar que de fato o espiritismo existe. Né? E não deixar nada escapar, nenhum detalhe escapar. Aí ele fala assim, ao mesmo tempo, para uma pessoa que não está familiarizada com as condições, porque para que os fenômenos mediúnicos e espíritas aconteçam, existem várias condições para que isso se dê. Então ele fala assim para o visitante, para o crítico, quando a pessoa não está familiarizada com isso, ela já nem entende, quando ela não entende as condições que são necessárias para que eles se produzam, já gera aquela desconfiança e vai fazer com que a pessoa não acredite. Já por outro lado, para uma pessoa, para um observador do espiritismo, assíduo, perseverante, constante, que tem reflexão sobre aquilo, qualquer prova é válida. Então, não precisa de um grande fenômeno para que se acredite, uma grande experiência mediúnica, uma palavra, um fato, que às vezes pode ser insignificante, para aquela pessoa que já é assídua, que já reflete, é um sinal de luz, né? E para o curioso já não vai servir. Então, o visitante fala assim para o Kardec, bom, então para essa pessoa que você está falando, que é um mero curioso e que nada convence, que é uma tábula, ainda ele usa o termo, é uma tábula rasa, não tem conhecimento nenhum do espiritismo. Se você, Allan Kardec, não dá meios para que essa pessoa entenda, como é que a gente vai fazer? Aí Allan Kardec volta sempre na mesma questão, que ele fala assim, olha, existem dois tipos de pessoas, dois tipos de incrédulos. O incrédulo por ignorância, e aí ele coloca que o crédulo por ignorância é aquela pessoa que desconfia, que duvida do espiritismo por falta de conhecimento, por desconhecimento do assunto. E existe o incrédulo que é sistemático. Então ele entende como sistemático aquela pessoa que é incrédula, que já duvida, né, do espiritismo, de preceitos religiosos, porque já tem uma opinião formada e não está aberta a mudanças, a entender, a tentar compreender, a estudar. Então ele fala assim, se a pessoa é essa incrédula por ignorância, por falta de conhecimento, então essa pessoa eu vou ter o maior, né, assim, usando as minhas palavras, eu vou ter prazer em explicar o espiritismo, em mostrar o meu conhecimento, em dividir e compartilhar o meu conhecimento. Agora, essa pessoa curiosa só, e que já é ali, aquela sistemática que já desconfia, que não acredita, ele fala que essa deveria começar a ler obras, a procurar o conhecimento. Então, naquela época, em 1859, quando essa obra foi feita, né? Então ele fala, olha, ele já deveria começar a procurar algumas obras, a procurar ler algumas coisas. Por quê? Olha que legal, né? Porque nessas obras, nesses livros, essa pessoa que é uma mera curiosa, ela já vai começar a entender um pouco os princípios. Dentro dessas obras, essa pessoa encontraria a descrição dos fenômenos
que já foram presenciados por outras pessoas, a explicação dessas experiências, a explicação desses fenômenos, e de repente essa pessoa, lendo tudo isso, pode se lembrar de algum momento que talvez tenha vivenciado um fenômeno, presenciado, às vezes até sozinho, de repente, né? E de repente, se essa pessoa também, depois de ler, começar a se interessar, vier a se deparar com algum fenômeno espiritual, ela não vai se surpreender, porque ela já adquiriu um conhecimento suficiente que vai embasar nesse assunto. Então, é essa resposta que Allan Kardec passa nesse momento da obra para essa pessoa que é esse cético, né, esse descrente. Então, eu paro hoje, a gente para, né, nosso grupo para nesse diálogo. É o primeiro diálogo do livro, então é o diálogo entre o cético e o Allan Kardec. Então, esse assunto já finaliza hoje esse capítulo. Na próxima semana, a gente entra num próximo diálogo. Então, entra uma outra pessoa na história, né, que vai conversar com Allan Kardec sobre o espiritismo. Mas aí já não é mais esse cético, é uma outra situação que a gente vai estudar. E só para terminar, para a gente não terminar assim, meio, né, acabou, eu tenho esse livrinho aqui que a gente já usou em alguns momentos. Ele é pequenininho, ele chama Ceifa de Luz, que é psicografado pelo Chico Emmanuel, são várias mensagens, e aí eu abri, caiu numa mensagem, ela é curtinha, e eu vou dividir com vocês. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, acho que além da caridade, é necessário a gente compreender o que é caridade, né? Foi o que eu entendi da mensagem, né, daqui. Bom, então o nosso grupo termina aqui, os estudos de hoje. Eu vou chamar agora a célula Dente de Leão, só que a gente vai ter 3 vídeos dessa célula, tá? Então, o primeiro vídeo que eu vou compartilhar com vocês é o da Rô, que é da questão número 16 do Livro dos Espíritos. Vamos conversar sobre a pergunta 16 do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que fala sobre Deus abordando o panteísmo. Aqueles que professam essa doutrina, o panteísmo, pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus, sendo os mundos infinitos. Então, Deus é infinito, vazio ou nada, não existindo em parte alguma. Deus está em todas as partes, e estando em todas as partes, e tudo parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Então, o que pode se opor a esse raciocínio? Aí vem a resposta dos espíritos. A razão, refletir, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Aí Kardec vem e nos esclarece um pouco dizendo: essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande parte o que somos em pequena proporção. No momento, a matéria se transformando sem cessar. Se fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as vicissitudes e todas as necessidades, mesmo da humanidade. Falta-lhe um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não pode se aliar à ideia de Deus se o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecanismo que o concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus,
que o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Resumindo, toda comparação que tentamos fazer para compreender Deus de acordo com aquilo que nós já conhecemos. Por exemplo, Deus é infinito, todos nós somos Deus. São definições ainda incompletas. É de todo esse estudo que fazemos, não podemos confundir Criador com a criatura. Por exemplo, se eu criei um quadro, este é a minha autoria, esta é a minha criatura. Então, não temos como colocar os dois no mesmo patamar, no mesmo nível. E podemos concluir que Deus é o Criador, Deus é o primeiro de tudo. E tudo o que existe é criado por Deus. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para mais um estudo continuado da doutrina espírita sobre o livro dos Espíritos. Iniciando aqui os elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. A primeira pergunta, 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Os Espíritos nos respondem: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Concluímos que, diante desta resposta, isto porque ainda somos seres imperfeitos e não conseguiríamos, diante dessa nossa imperfeição, entender todas as revelações divinas. Pois nossa vivência nos mostra ainda na Terra ou a Terra como um lugar, escola redentora, ainda temos como jaula escura. Por esse motivo, Deus nos dá o dom do esquecimento, que nos envolve, dando-nos extensas oportunidades evolutivas. O Pai, em sua infinita bondade, nos anestesia as chagas que carregamos contraídas em outras oportunidades, faltando-nos o sentido da verdade para essas revelações. Certamente, espíritos mais evoluídos, já lhes foi revelado uma boa parte, e dessa forma eles têm mais condições de nos auxiliar, nos ajudar a passar por mais uma vivência nesse planeta. Eu tenho um exemplo a lhes dar sobre revelação. Certa ocasião, durante os trabalhos de passes magnéticos do nosso centro, adentrou na sala onde eu trabalhava uma moça, seus 32 anos mais ou menos, e dava para perceber nitidamente no seu semblante um cansaço, no seu físico amuado. E ela sentou-se, começamos então o nosso trabalho de passes magnéticos, e durante
esse trabalho me foi revelado. Esta menina, sendo acometida por câncer, teria apenas um mês junto à sua família, junto aos seus amigos aqui na Terra. Certamente, eu não pude revelar isso a ela, né? Mas por que foi me revelado? Porque ali nós teríamos que empreender um tratamento mais forte. Precisaríamos de entidades salutares ali ao nosso lado para que essa irmã tivesse fortalecimento naquele momento, para que ela pudesse chegar mais fortalecida e ter um desencarne mais ameno, mais tranquilo. E no final disso tudo, acredito eu que ela tenha percebido que o seu fim estava próximo, porque ela me disse: eu só gostaria que no momento do meu falecimento eu fosse bem acolhida, eu tivesse bons espíritos ao meu lado. Eu sorri a ela e disse: esse seu pedido será atendido no momento em que isso for ocorrer. Foi revelado a mim, mas não podia ser revelado a ela, né? Porque que reação ela poderia ter? Entendimento ou não? Entrar em pânico ou não? Mas esse exemplo foi mais ou menos para vocês poderem entender, ou para nós podermos entender, que nem tudo, de fato, nos é possível ser revelado. Não conseguiríamos ter a sensibilidade necessária ou o entendimento necessário para tanto. Terminamos por aqui mais um bate-papo desses nossos estudos continuados. Espero contar com todos na próxima quinta-feira. Um abraço apertado a todos e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Boa noite, irmãos. Dando continuidade ao estudo. A tela está compartilhada? Tá, Drica? Sim, tá perfeito. Tá. Então vou voltar, tá? Desculpem. Boa noite, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje vamos à questão número 18. Então Kardec pergunta: um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os espíritos respondem: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Pois bem, irmãos, então o que os espíritos querem dizer com isso? Que na medida em que formos evoluindo moral, intelectual, espiritualmente, nós iremos expandindo o nosso conhecimento, nós iremos aumentando o nosso conhecimento. E aos poucos, nós alcançaremos os níveis mais altos desse conhecimento, desse entendimento. Isso é uma caminhada conjunta, moral, intelectual e espiritual. E tem que haver equilíbrio. Essa evolução irá nos proporcionar um conhecimento universal. E os espíritos dizem que não se trata de segredos nem de mistérios. Esse véu que nos encobre, na verdade, são as nossas limitações, as morais, intelectuais e espirituais. Por quê? Porque ainda estamos num planeta de provas e expiações e ainda não estamos preparados para entendê-los. Aos poucos, esse véu vai se desfazendo, ele vai se diluindo, como se fosse uma nuvem. E aí essa depuração vai acontecendo gradativamente, de acordo com a nossa evolução. E aí nesse processo, nós vamos desenvolvendo os nossos sentidos, que vão muito além dos sentidos materiais, que a gente conhece, né? Que são da visão, audição, tato, paladar e olfato.
e que podemos chamar de sexto sentido, que é a intuição, que é o sentido mais avançado em todos os mundos, aquele que nós sentimos, mas não conseguimos explicar ainda nesse mundo. Espero ter sido clara e que Deus abençoe a todos. Obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu estou representando aqui a Flor Dente de Leão, do Livro dos Espíritos, ao vivo. Tá? Então vamos à questão 19. O homem não pode, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Vamos à resposta. A pesquisa científica é um meio de avançar em todos os campos, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Aí nós temos um complemento aqui de Kardec. Ele diz o seguinte: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria. Vamos fazer uma pausa aqui, já vamos dar um exemplo. Esse é o nosso momento, essa nossa vibração com a espiritualidade, dos espíritos benfeitores, é uma admiração. Mas, o que nós podemos reforçar? Esse nosso momento. Quanto maior seu adiantamento moral e intelectual, maior será a sua evolução e avanço da ciência na filosofia e na religião. Então, essa admiração alimenta esse momento de cada um. Aí vamos seguir com a orientação aqui de Kardec. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o toma frequentemente joguete da ilusão. Olha o nosso ego. Aí o que nós temos aqui de complemento do que foi nos passado. Quanto menor seu adiantamento moral, intelectual, menor será sua evolução na ciência, na filosofia e na religião. Isto baseado no orgulho e na sua fraqueza. Não do seu momento. Você não perde o que você conquistou, mas você deixa de evoluir em função da sua fraqueza e do seu orgulho. Seguindo mais um pouco. Ele acumula teorias sobre teorias e cada dia lhe indica quantos erros tomou como verdades e quantas verdades repele como erros. Aí, olha como a obra de Kardec nos ajuda. Nesse trecho que eu li, a própria pergunta nos auxilia. Vou repetir a pergunta. O homem não pode, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? O homem precisa investigar os erros, os acertos e as verdades. Ter humildade de mudar. E esse complemento, seguindo a leitura, são outras tantas decepções para o seu orgulho. Olha a outra afirmação que Kardec nos coloca aqui. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E eu lembro que no início da leitura, a Evelyn comentou de esperança, fé e caridade. E olha o que eu coloquei aqui. São tantas as oportunidades de você combater o orgulho através das virtudes. Então, através da fé, da esperança, da caridade, você supera o orgulho. E através do estudo da doutrina, através do seu fortalecimento na ciência, na filosofia e na religião. Espero ter contribuído com todos nessa mensagem magnífica. E olha que a resposta estava intuitivamente, me levou dentro da própria obra de Kardec. Eu só fui ajustando, relacionando com as perguntas e com as suas orientações. E só para fechar, vou repetir a resposta. Então, o homem não pode, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A pesquisa científica é um meio de avançar em todos os campos, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje,
vamos acompanhar com a obra O Livro dos Médiuns, com a célula Flor de Lis, com o irmão Leonardo, a continuidade dos trabalhos da noite de hoje. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, meus irmãos, todos que compartilham conosco desse estudo continuado da doutrina espírita. E dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro dos médiuns, hoje teremos 3 apresentações. A primeira, de minha parte, sobre as manifestações físicas, em particular as mesas girantes ou falantes. Na sequência, ouviremos a nossa irmã Valquíria e falar sobre as manifestações inteligentes. E para finalizar, completar, o brilhantismo da apresentação da nossa irmã Adriana sobre o véu do esquecimento. Vamos à minha parte, a respeito das manifestações físicas, mesas girantes. As mesas girantes, que está muito falada, a mais conhecida da doutrina espírita, né, desenvolvida por Kardec, ela já remonta a história, o nosso passado, bem antes do estudo de Kardec. Então, a gente vai voltar um pouquinho na história para citar algum exemplo, que foi reportado, inclusive, na Revista dos Espíritas, em outubro de 1859. Ele reporta, Kardec, né, traz na revista, que ele era o editor, da experiência, da vivência do senhor Tireneskov, um russo, que era aqueles viajantes que tinha à época, né, e visitando uma região da Rússia que tinha uma influência muito grande do budismo. Lá ele encontrou as comunidades. E ele observou uma movimentação diferente, uma situação diferente lá, com pessoas que tinham alguns objetos roubados ou furtados. Ele achou interessante o dinamismo deles lá. Quando tinha um objeto dessa natureza, né, roubado, eles procuravam o lama, né, que é o mentor dele, o orientador espiritual deles da linha budista, e traziam a questão, né, do roubo daquele objeto. Esse lama, né, uma partezinha aí, eles eram muito reservados, se reservavam muito, não divulgavam o trabalho que eles faziam, como faziam, o potencial espiritual que eles possuíam. Então, eles iam ajudar aquele discípulo, aquele fiel, a localizar o seu objeto roubado. E como eles o faziam? Eles se concentravam sobre uma prancha e essa prancha volitava. Ele fazia a prancha flutuar. E ela direcionava, ela mostrava a direção local que se encontrava aquele objeto roubado. Independente da distância, tem registro lá de mais de quilômetros, né, que ele foi ver onde estava esse senhor Tireneskov. Ele acompanhou, comprovou isso daí. Isso em 1831. Ele presenciou, e não foi só uma vez, e não foi só numa região. Foram várias regiões que ele presenciou essa situação da elevação dos objetos para indicar a localização de objetos roubados. Então, daí já tinha-se a notícia, né, tinha já o desenvolvimento desse fenômeno das mesas flutuantes, mesas girantes, que auxiliavam nessa situação daquelas regiões, daqueles russos. Então já temos aí. Porém, nada de registro era feito, né? Ficava lá para eles, resolviam lá o problema deles, e os lamas, por sua vez, não divulgavam, não ampliavam, não aprofundavam aí, só desenvolvia essa situação. Então, isso é um dos fatos registrados, como eu disse, na Revista dos Espíritos, de outubro de 1859. A sequência também tem esse registro, né, que se utilizava das mesas girantes para diversão. Então, isso aí já mais próximo, né, da igreja. E utilizavam para isso daí. Era um atrativo, era diversão. E muitas vezes os charlatões abusavam dessas situações, né? Daí talvez a descrença de muitos aí por conta disso, do aproveitamento que esses charlatões faziam. Mas tinha um pouco de verdade também, que era a diversão. Porém, era uma coisa que não evoluía muito por conta de ser diversão de alguma aristocracia, classe mais avantajada. Então, não se repetia muito. Então,
poucos anos já se parou com isso daí. E nessa situação, Kardec, já inspirado, né, da sua missão, observou que tinha esses trabalhos. Resolveu, então, estudar as mesas girantes. Começou a se dedicar a esse trabalho, a esse estudo, para saber melhor registrar e evoluir nesse trabalho. Foi daí que pode-se ter, que é o ponto de partida da doutrina espírita. Mas esse estudo de Kardec, ele fez um estudo melhorado, ele realizou estudo pelas observações, aplicou o método da experimentação, não utilizou teorias pré-concebidas, né? Então ele não ficava lá pegando já as formulazinhas, as teorias já, ele já trazia consigo o seu conhecimento, a sua formação também, né? E aplicá-las para esse estudo. Ele observava, comparava e deduzia as consequências. E com o apoio de todos aqueles médios que o auxiliavam, ele conseguiu aí decifrar e trazer, registrar e trazer ao nosso conhecimento toda essa questão da doutrina espírita. E um detalhe que são mesas, né? Foi denominado mesas girantes, ficou firmada essa denominação por conta de ser o objeto mais utilizado, mais prático. Anteriormente era, um pouco antes também, tinha tipo um criado mudo nosso hoje, né? Tem outro nome em francês, que era utilizado, é um objeto mais simples. Mas pode ter uma mesa ou outro objeto com outro formato, inclusive. Ficou essa por questão prática e da utilização, né? Que na mesa fica mais prático, mais fácil você concentrar e juntar todos aqueles médios que trabalhavam, que se reuniram para o desenvolvimento do trabalho do Kardec. E dentro dessa linha de trabalho para as mesas girantes, ficou bem claro que não havia necessidade de ser a mesa ou o feitio da mesa, como que devia ser a mesa, o material da mesa. Não havia necessidade de uma formação, quem estava lá, né, que o pessoal às vezes inicialmente falava de ter intercalado homem, mulher. O Kardec colocou que não havia essa necessidade. A vestimenta, a claridade, não havia necessidade disso. O que precisava ter era concentração, todos concentrados lá naquele foco, naquele trabalho, o silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, por conta da demora que podia ocorrer. Então, não podia ocorrer de imediato, como podia esperar meia hora, 15 minutos. Então, isso é um fator muito importante nessa concentração no desenvolvimento do fenômeno das mesas girantes, a paciência. Então, era a concentração, o silêncio absoluto e a paciência. E, sobretudo, o maior de todos, que é importante, a disposição dos médiuns, que foi a denominação que Kardec deixou para aquelas pessoas que o ajudavam. A concentração, então, a disposição de todos, para desenvolver e fazer o estudo todo. Diante disso, Kardec percebeu que os espíritos nada mais eram que as almas dos homens. De todo esse trabalho, essa observação, dessa comparação, ele já chegou a isso daí. E depois de tudo isso, todo esse trabalho, todo esse tempo de trabalho, estudo, tudo fundamentado e registrado, nós trouxemos aqui uma frase dele, que ele faz depois de tudo isso, e logo em seguida editou o livro dos médiuns, ou dos espíritos. Diz o Kardec: agi com os espíritos, como teria feito com homens, foram para mim, do menor ao maior deles, veículos de informação e não reveladores predestinados. Então, vejam aí, ele já entendeu que estava recebendo as informações desses espíritos através dos médicos, na volta daquelas mesas, e formatar todas essas mensagens, esclarecer tudo isso e iniciar a doutrina espírita. Esse trabalho desenvolvido por Kardec, e ele deixou claro e registrado essa fala dele sobre os espíritos serem veículos de informação, onde esclareceu tanta coisa que ele trouxe nessas obras que estão editadas e são objeto do nosso estudo também.
E fechando a nossa apresentação, a gente traz uma frase dele. O fenômeno das mesas girantes constitui um período de manifestações do mundo espiritual, com caráter preparatório, instrutivo, visando o despertamento dos homens para a realidade sublime do Espírito. Diz aí então para nós que preparou, que trouxe essas informações e houve toda essa instrução para dar o seguimento e o conhecimento da sublimidade que é o Espírito, esse ser inteligente que nos conduz e que nos orienta. Essa é a nossa parte de hoje. Vamos seguir agora com a nossa irmã Valquíria e dar continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado, fiquem em paz. Então, dando continuidade, boa noite a todos. Eu vou falar sobre o capítulo 3, que são as manifestações inteligentes. Então, continuando falando sobre as mesas girantes, né? Então, havia na época realmente os céticos, né? Os materialistas, que eles queriam negar a existência dos espíritos e a comunicação entre os espíritos e os encarnados. Então, eles sempre procuravam explicações, como, por exemplo, eles achavam que podiam justificar os fenômenos das mesas girantes através de fluidos ambientes ou de ação de eletromagnética, ação de correntes eletromagnéticas, ação de fluidos. Então, dessa forma, eles queriam justificar. Mas isso caiu por terra porque os fenômenos começaram a demonstrar que existia uma inteligência, né? Os fenômenos eram inteligentes. Então, pela lógica, para um efeito inteligente, para um efeito inteligente existe uma causa inteligente. Então, eles começaram a ter que dar o braço a torcer, porque foram verificados realmente a ação da inteligência. Por quê? Sempre que havia os fenômenos, né, das mesas, elas obedeciam ao comando dos assistentes. Então, elas recebiam ordem dos assistentes. Então, as pancadas eram dadas, a quantidade, de acordo com a orientação dos assistentes. Tudo demonstrava que existia uma inteligência por trás, existia uma inteligência que ia respondendo a isso, né? Então, não tinha como ser corrente elétrica simplesmente, porque as batidas, elas podiam imitar o rufar de tambores, elas podiam imitar serra, barulho de fuzilaria, de batida de martelo. Então, de acordo com o comando dos assistentes, mudava-se a quantidade de pancada, mudava o movimento das mesas, né? Se movimentava para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, sempre obedecendo a comandos, né? Então, pela lógica, não podia ser uma corrente elétrica, porque a corrente elétrica ou magnética não iriam obedecer a comandos dessa forma. E aí, chegou-se, né, determinou-se, né, já foi falado antes, esse assunto das mesas girantes já foi falado. Na verdade, a gente está repetindo, né, porque como aparece nos livros novamente, né, a gente está repetindo. Então, veio, né, aquela orientação, né, eles começaram a partir de letras do alfabeto, né, depois, a partir das letras do alfabeto, formaram frases, e até que chegou a escrita, tá? Então, houve uma certa evolução. E também outra coisa que mostrou que era ação inteligente é que muitas vezes as orientações vinham, às vezes em idiomas diferentes do que o médium conhecia, o médium desconhecia o idioma, ou então era um assunto inteiramente desconhecido do médium, até o médium não tinha nem condição intelectual para falar. Às vezes, por exemplo, médiuns muito jovens, eles passavam assuntos filosóficos que não estavam ao alcance do seu intelecto. Então, demonstrando realmente a ação de uma inteligência sobre isso.
Existe um fato, né, no livro que o livro dos médios coloca, que foi um fato que ficou muito marcante, que foi o que aconteceu no navio da Marinha Francesa. Eles estavam brincando, né, nas mesas girantes, evocando os espíritos. Aí lembrou que há 2 anos atrás tinha morrido no mesmo navio um tenente, né, que fazia parte, e todos eles conheciam esse tenente. Aí resolveram invocar o espírito desse tenente. E aí, quando fizeram isso, o tenente respondeu. E aí ele pediu para eles, né, pediu encarecidamente para que eles pagassem uma quantia em dinheiro para o capitão, que ele tinha morrido e não tinha conseguido pagar, ele precisava que pagassem essa quantia, né, que ele pedia perdão para o capitão, né, por não ter conseguido pagar. Ninguém conhecia esse fato, tá, essa dívida, e nem mesmo o capitão se lembrava disso. Mas o capitão foi lá nos seus livros de registro, né, seu livro de contas, e ele verificou e encontrou exatamente a quantia que o tenente falou, estava marcada no seu registro, né, que ele realmente devia. Então foi uma prova, né, que realmente a presença do espírito era o espírito do tenente, né, foi um fato que ficou bastante conhecido, foi muito divulgado. Então foi muito interessante essa parte, né. Isso aqui basicamente era isso que tinha aqui, comentando aqui no livro dos espíritos, né? Dos livros dos médios. Eu gostaria de acrescentar, voltou? Então, eu gostaria de acrescentar que tem a ver com um fato que aconteceu na minha adolescência. Eu tinha, acho que de 13 para 14 anos, e na época eu era católica, não tinha nenhum conhecimento do espiritismo, não sabia nada, não tinha nenhum conhecimento a respeito, nunca, praticamente nem ouvia falar disso. Era lá nos Cafundó do Nordeste. E aí a gente brincava com um copo, colocava o copo na mesa e a gente colocava o dedo em cima do copo e o copo girava. Realmente isso acontecia. E a gente colocava as letras do alfabeto, espalhava as letras do alfabeto na mesa e colocava o copo no meio da mesa, e colocava o dedo e o copo ia girando em direção às letras e formava palavras. E a gente brincava muito com isso, só molecada, tudo nessa faixa de idade, 12, 13, 14 anos. Mas aí, quando foi um dia, nós chegamos na casa de uma parenta minha, uma prima, e aí o pessoal falou, vamos fazer a brincadeira do copo? Vamos. Aí vamos, sentamos tudo na mesa. A mesa estava coberta por uma toalha. E aí o pessoal puxou a toalha e jogou assim, destampou o pedaço da mesa, né? Pusemos o copo, as letras, arrumamos todo o círculo. E colocamos a mão. O copo não girava de forma alguma, não ia para lugar nenhum, não se mexia. Falei, gente, mas o que acontece? Sempre que eu fiz isso, mexia. Por que hoje não mexe? O copo não mexeu de forma alguma. Tudo bem, aí desistiu. Deixa para lá, vamos tocar a vida. E aí, quando todo mundo levantou, tirou o copo, tirou os papéis, aí eu fui colocar a toalha da mesa de volta no lugar. Quando eu tirei a toalha da mesa assim, que eu coloquei de volta, aí eu bati o olho na mesa, tinha um livro, aí eu levantei assim, aí eu li, Bíblia Sagrada. Nossa, a ficha caiu na hora. Falei, caramba, nunca mais que eu vou fazer isso. Aquilo foi, para mim, foi muito forte, foi chocante. Quando eu li Bíblia Sagrada, eu falei, o copo sempre mexeu. Hoje que o pano estava em cima, a Bíblia estava do lado aqui, não mexeu, nunca mais que eu vou fazer isso. E realmente nunca mais eu fiz. Tá? E eu não sabia que eu tinha mediunidade na época. Eu tive alguns fatos que eram mediúnicos na minha infância, mas eu não sabia que era. Entendeu? Eu tive casos, quando eu era bem criança, eu tinha uns 3 para 4 anos, eu recebi a visita de um moço que vinha e deitava na rede e ficava me vendo brincar. Só que eu não entendia que ele era espírito. Para mim, ele era uma pessoa normal. Então, em nenhum momento, eu nem comentava muito com as pessoas e também ninguém deu muita atenção para mim, então passou batido. Eu só entendi que era um espírito quando eu já tinha 18, 20 anos. Na época eu não entendia, eu nem sabia que eu tinha nenhuma mediunidade. Então, a gente brincava muito, mas eu parei de brincar com a história do copo depois desse episódio. Então, por hoje é só, gente. Eu espero que hoje eu tenha dado um pouquinho melhor do que na semana passada. Agora nós continuamos com o relato da Drica.
E obrigada para vocês. Obrigada, Val. Boa noite a todos. Que gostoso ouvir histórias, experiências das pessoas, né? Mas continuando aqui, semana passada eu falei sobre o fio de prata, né? E também citei, né, que eu lembrava de algumas coisas não. E eu fui indagar meu pai, por que eu não me lembrava? E meu pai falou do véu do esquecimento. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o véu do esquecimento, o que é isso, por que isso acontece com a gente, se todo mundo esquece mesmo, tem pessoas que se lembram, né, alguns chamam de déjà vu também. Bom, o véu do esquecimento, ele pode ser entendido como uma perda temporária da memória das vidas passadas, né? Imagine uma pessoa que cometeu um crime grave, né? Um ato muito grave contra alguém numa vida passada, e hoje, nessa vida aqui, se depara, né? Em conviver com essa pessoa, já pensou que sofrimento para ela saber que ela fez algo, né, muito ruim para aquela pessoa, ou vice-versa, como que nós iríamos lidar com esse tipo de situação, né? Esse é um dos motivos que a gente passa pelo véu do esquecimento quando a gente vai encarnar ou reencarnar novamente, né? Então, esse é um dos primeiros motivos. Mas o que o Espiritismo nos fala, o que ele realmente nos retrata, né, sobre o véu do esquecimento? Bom, dentro do movimento espírita brasileiro, é comum, né, a gente ouvir muito a palavra lei do esquecimento, né, lei do esquecimento. A lei do esquecimento e o véu do esquecimento é a mesma coisa, são só formas diferentes, né? A lei do esquecimento, porque ela foi, sim, determinada por Deus, né? Foi Deus que determinou que nós deveríamos esquecer, né, todas as nossas vivências da outra vida e ter uma nova vida, digamos que zerada, né? Zerada não tá, mas sem lembranças, né, da outra vida. Por isso que também você pode acabar ouvindo por aí lei do esquecimento, tá? Mas eu conheci como véu do esquecimento, né? Eu achava que era um véu mesmo que a gente passava e tal, meu pai explicava, mas o véu do esquecimento, eu acho que ele é mais leve, né, pra gente entender assim. O véu do esquecimento, ele é uma barreira, na verdade, né, de memória que nos impede de resgatar lembranças e dados, né, das nossas vidas passadas, né, quem a gente foi, o que a gente fez, como foi a nossa vida, será que eu fui mulher em outra vida, será que eu fui homem em outra vida, né, e essa coisa de, será que eu acho que eu fui animal em outra vida? Não, ninguém nasce ou reencarna, né, no mundo animal, tá? Ser humano é ser humano e, né, reino animal é reino animal, sendo que eles também têm a sua evolução também dentro da sua trajetória, tá? Então, não tem essa coisa de, em outra vida eu era tal bicho. Não era não. Você era um ser humano mesmo, tá bom? Mas qual que é a necessidade, né, do véu de esquecimento? É só esquecer para a gente não viver com uma pessoa que a gente fez mal ou que fez mal para a gente? É só por isso? Não, não é. O véu de esquecimento, ele também é muito importante para que nós tenhamos uma nova visão sobre a nossa vida de agora, né, que a gente não carregue tanta culpa, aquela coisa, né, nosso passado nos condena, então, para que a gente não carregue, né, esse peso, lógico, não estou dizendo que não vai ser pago, ou que não vai ser resgatado algo, com certeza vai e tem que ser, né, mas que seja de uma forma que a gente tenha uma visão diferente, principalmente sobre a vida, né. O esquecimento do passado, ele é uma necessidade para o espírito. Né, o espírito precisa de ter, né, esse esquecimento para que a gente possa reencarnar numa nova vida, né? Isso, gente, é uma providência divina. Isso é uma providência realmente de Deus. Não tem como, né, outro ser, né, ter tomado essa decisão, né, essa escolha, né, de nos poupar, né, de sofrimento da outra vida que já sofremos lá e vamos carregar aqui novamente sentimento de culpa, sentimento de raiva, de ira. Então, são sentimentos que a gente pode vir a trazer para essa nova vida, né? Então, por isso, o esquecimento, ele é uma verdadeira bênção, né? E tem pessoas que querem fazer regressão, que querem descobrir, às vezes é benéfico, mas a grande maioria não é benéfico. Eu já vi vários casos de regressão que não foram tão saudáveis assim para a pessoa.
aquela coisa, né, da recordação de fatos negativos, né, mas o que eles podem fazer além de nos trazer sofrimento, né? Eles também podem nos constranger em alguma situação, né? Imagine você saber que você foi alguém ou trabalhava com algo muito terrível, né? Então, você carregar isso, de repente, poderia te atrapalhar aqui nessa vida, né? E ativar aí, né, alguns gatilhos de alguns sentimentos, né? De medo, fobia, de alguma situação que nessa vida a gente não passou, mas a gente carrega aquilo ali que a gente não entende bem por que a gente carrega, mas a gente carrega, né? Porque nós temos todos os nossos resgates kármicos aí envolvidos também, né? Mas então quer dizer, Drica, que esse véu do esquecimento, ele nos protege, então, é para nossa proteção? Sim, ele nos protege. Ele pode, como eu disse, né, desencadear vinganças e principalmente sofrimentos, né? E se nós reencarnamos aqui para acertar, né, as nossas dívidas, né? Imagine se a gente soubesse o valor da dívida, o valor do juro, ainda mais, muito provavelmente, com alguém que a gente ama muito hoje. Como seria difícil, né, conviver. Já é difícil, imagine se a gente soubesse coisas do passado, né, com certeza atrapalharia muito a nossa vida, né. Então, vocês já ouviram dizer, com certeza, né, que relembrar é viver, né, e relembrar é viver mesmo, né, como é bom relembrar de coisas boas da nossa vida, a gente sente alegria, né, é tão gostoso, mas imagine só a gente lembrar de tristezas, de angústias, né, eu tenho total fobia por faca, aquelas facas grandes e tal, tenho na minha casa, mas eu não gosto de ver lá em cima, eu não gosto, então isso tem todo um gatilho, né, do passado, mas imagine se eu não tenho medo de altura, adoro altura, imagine uma pessoa que tem muito medo de altura, né, imagine se ela lembrasse, né, do que aconteceu na sua vida passada, né, uma queda, ou ela tirou, né, alguém de um lugar muito alto, né, e acabou matando esse alguém, então imagina hoje isso na vida dela, né, isso não traria nenhum tipo de benefícios, né, então os nossos medos, temores, fobias, todos esses impulsos, né, eles estão muito presentes ainda na nossa vida atual, né, pode ser alguma coisa de infância, alguma coisa que aconteceu, mas muito do que a gente carrega vem lá de outra vida que a gente nem entende o modo de que é porquê, né, mas que a gente carrega isso junto com a gente, né, ele não chega a ser uma recordação de fatos, né, recordação de acontecimentos, né, mas eles são imprescindíveis para que a gente entenda, né, alguns efeitos que ainda a gente sente aqui na nossa vida, nessa vida atual, tá? E tudo isso acontece para que a gente se supere, né? Para que a gente se melhore, evolua, né? Para que a gente tente superar, né? Tudo isso, para que a gente evolua realmente, né? Como ser humano, como espírito, como espírita, né? É todo um conjunto. Então, se a gente lembrar de muita coisa, a coisa complica, né? E Allan Kardec, ele descobriu, né, que em outra vida dele, ele foi um druida, né, e que o nome dele era Allan Kardec, e ele acabou adotando esse nome na próxima vida, né, então ele foi privilegiado, né, de saber qual era o nome e o que ele fazia, né, mas lembrando que ele teve uma necessidade de saber o seu passado, sempre tem que ter uma grande necessidade, senão a coisa não acontece, né. Mas será que tem como a gente lembrar de algo, assim, forçar uma lembrança de alguma coisa do véu do esquecimento, né? Será que a gente consegue lembrar de alguma coisa? Sim, às vezes a gente se lembra de algumas coisas, mas é extremamente raro. Então, se você lembrar de algo aí, né, que você fala, nossa, eu fui isso, né? Eu acho que eu fui isso, eu sinto muito vivo isso dentro de mim, com certeza você é muito merecedor de saber isso, tá? Porque é bem raro mesmo, tá? Eu vou citar aqui um exemplo para a gente finalizar, que é o menininho, né? Ele é um garotinho, ele nasceu, agora eu não me recordo, ele é australiano, é um filhinho de um apresentador de TV, lá de telejornal, da Austrália, e esse garotinho, ele já nasceu falando, né, assim, muito pequenininho, falava que ele era a princesa Diana, e ele batia o pezinho e falava, né, falava dos filhos, e a mãe, o pai, não entendia muito, porque ele não assistia televisão, não via matéria sobre a princesa, e ele falava, mamãe, eu era essa moça da foto, eu tinha 2 filhos, você sabia? Onde eu morava, tinha uma estátua de unicórnio, não sei o quê, mas nunca eles pesquisaram para
tentar descobrir sobre esse unicórnio que a criança falava, e nunca apareceu em entrevista, em nada, né? Mas uma pessoa que era cabeleireira da princesa falou, não, tinha um jardim interno do castelo, e lá sim tem uma estátua de formato de unicórnio. E a criança lembrava, né? Então, tem pessoas que são privilegiadas que lembram, sim, quem foram na vida passada, né? É muito, muito raro, mas existe caso, sim, no mundo inteiro, tá? Kardec fez um comentário muito importante sobre o véu de esquecimento. Eu vou ler para vocês, tá bom? Ó, se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas experiências anteriores, temos, entretanto, a intuição. E hoje, a Susan e a Selma e a Evelyn, né? A Evelyn também falou sobre temas que se amarram muito com esse tema, né, do véu de esquecimento, que tem coisas que a gente não pode saber, tem coisas que a gente não deve saber, porque realmente irá atrapalhar muito a nossa vida, e isso é uma das indagações que a gente mais tem dos céticos, né? Ah, mas por que não lembra? Até explicar todo o contexto, a pessoa realmente, às vezes, a gente acaba confundindo mais a pessoa ainda, né? O esquecimento, né, das faltas cometidas não é um obstáculo para a melhoria, né, do nosso espírito, da nossa evolução, né, jamais, né, mas como que eu vou melhorar se eu não saber onde eu errei? Mas se você lembrar nessa vida, se você já corrigir aqui, já vai ser de grande avalia, né, já pensou em você se lembrar de tudo que você fez em todas as vidas? Que coisa complicada, né, com certeza a sua evolução ela está acontecendo gradativamente, né. Então, é uma nova chance para todos nós, é um novo começo, e nunca é tarde para um grande recomeço, né? Nunca é tarde para a gente começar. Então, agora eu passo a palavra à Nádia, a célula Girassol, Evangelho segundo o Espiritismo. Meu gatinho. Vou fazer só uma observação, Nádia, perdão, Nádia. Hoje eu estava conversando com a Susan, olha como as coisas são, né? E a gente estava falando sobre isso e eu não sabia que nas outras, eu não sabia. E aí, a gente conversando no telefone, eu falei, sabe, Susan, esse véu, esse negócio de esquecer, de a gente não se lembrar, é como se, né, por exemplo, fazendo uma comparação bem simples, é como se fosse a escola, e aí o professor entrega a prova para o aluno fazer, e ao mesmo tempo entrega junto a cola. Né? Então, ó, a prova está aqui, mas a cola está junto. Então, você vai bem, você vai tirar 10, porque a cola tá junto. Seria a mesma coisa que a gente lembrasse de tudo que a gente já errou, né? E falasse assim, tá fácil, você errou nisso, agora você vai lá, faz bonitinho, que daí você já vai evoluir, né? O mérito tá nisso, a gente esquecer, e aí a gente tem que dar luta aqui, sem lembrar de nada, tentar não cometer os mesmos erros, saudar um pouquinho só do que a gente fez, porque a gente sauda pouco, né? Como diz o seu Justus, e devendo menos, né? Só isso. É verdade. E assim, nessa vida já é tão difícil, né, a gente lidar com pessoas, lidar com situações todos os dias, né, que a gente precisa ponderar, pensar, analisar e ver qual a melhor saída, né, e sem ferir o outro e sem se ferir, né, e isso eu acho que é a evolução mais importante que a gente tem, e acho que é uma das mais difíceis, né. Imagine nessa vida, já sabendo de tudo aqui, já é tudo tão complicado, imagina saber o que nós duas fomos em outras vidas, se é que a gente foi amiga, o que aconteceu lá atrás e por que a gente se gosta tanto agora. Às vezes descobrir algo sobre talvez essa amizade em outra vida atrapalha essa amizade que existe agora. Então Deus, ele é perfeito em tudo que faz, né? Eu gostaria de falar só uma coisinha rápida. Então, gente, eu tive reminiscência de várias vidas anteriores. Então, um outro momento a gente pode falar sobre isso, né? E por que eu tive essas reminiscências e qual foi a importância disso no meu crescimento, na minha compreensão espiritual. Eu tive reminiscência antes de saber que eu não era espírita, não tinha conhecimento espíritas, eu tive reminiscência de vidas anteriores, e anos depois é que eu vim saber que eram reminiscências, mas que foram muito importantes. Então, mas hoje eu não vou falar sobre isso, não, só queria colocar isso. Obrigada.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao estudo da Célula Girassol. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vamos entrar hoje no capítulo 1, Não Vim Destruir as Leis. Capítulo, tá? E esse capítulo possui o primeiro tópico, que são as 3 revelações. A primeira, Moisés, a segunda, Jesus e a terceira, o Espiritismo. Eu vou falar para vocês hoje sobre Moisés, tá? Moisés, a lei dele é dividida em 2 partes. É dividida entre a lei de Deus, que é a primeira, e a lei mosaica, ou seja, lei de Moisés. A primeira lei de Deus, ela não muda, ela é invariável. Ela foi determinada no Monte Sinai, tá bom? E a segunda lei, que é a lei de Moisés, ela foi apropriada para a época, porque os costumes e o caráter do povo da época era complicado, ele era totalmente desregrado. Então, a lei de Moisés, ela é mutável, ela é ao contrário da lei de Deus. Ela codifica a lei de Moisés de acordo com o período em que as pessoas se encontram. Então, a lei de Moisés, ela foi basicamente disciplinar, para colocar, em outras palavras, o povo na linha, tá? A lei de Deus, totalmente diferente, ela é atemporal, ela existe e vai existir sempre, e ela é dividida nos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele fala assim, Deus, eu sou o Senhor, vosso Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não podemos adorar outros deuses, não fazer imagens, não fazer esculturas e cultuar essas imagens. Naquela época, as pessoas eram politeístas, adoravam vários deuses e adoravam deuses com corpo de animais, uma coisa desse tipo, né? Então, o primeiro mandamento da lei de Deus foi esse, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento é não pronunciar o nome de Deus em vão. Eu pesquisei isso porque é o seguinte, toda hora a gente fala, ai meu Deus isso, ai Deus, ai não sei o que. Eu falei, gente, se não podemos pronunciar o nome de Deus em vão, então nós somos pecadores desde que a gente aprende a falar, que tudo a gente fala Deus, né? Mas isso eu vou explicar para vocês que não é bem assim. Porque as culturas antigas, elas acreditavam que os nomes das pessoas, enfim, eram sagrados. E haviam proibições de quando o nome poderia ser pronunciado. Para vocês terem uma ideia, no Evangelho de João, faz um relato que um grupo de judeus tentaram apedrejar Jesus Cristo porque ele proclamava o nome de Deus. Então, não pronunciar o nome de Deus em vão era porque, na época, era um nome sagrado e você não poderia pronunciar a toda hora, só quando fosse permitido, tá? Terceira, lembrai de santificar o dia de sábado. Por que isso? Porque Jesus Cristo criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, que no caso, sábado. E então, ou até hoje, algumas religiões, determinadas religiões, eles resguardam o sábado. É dia de oração, de ficar em família, eles não saem para nada. Inclusive, em Israel, tem o Shabat, que começa, né, no caso, sexta-feira, no pôr do sol, passa o sábado todo dentro de casa, ninguém sai, fica em jejum, e dura até o pôr do sol do sábado, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Isso que é lembrar de santificar o dia de sábado.
Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Por que isso? Porque significa o fortalecimento familiar e das gerações. E também porque Deus fala que o amor incondicional dos pais para com os filhos espelha o amor de Deus por nós, porque nós somos filhos de Deus também. Por isso que é honrar os pais. Quinto, não matarás. A vida é sagrada. O único que pode tirar a vida de alguém é Deus. Sexto, não cometerás adultério, porque o casamento, segundo Deus, é sagrado. Então, ele colocou esse mandamento, porque temos, inclusive, quando nós vamos nos casar, né? O que Deus uniu, ninguém separa. Então, por isso, o adultério, questão do adultério. Sétimo, não roubarás. Outro mandamento que é autoexplicativo. Oitavo, não prestará falso testemunho. Nós falamos na outra aula justamente sobre isso. Não prestar falso testemunho. É preferível cometerem uma injustiça com a gente, nós sermos acusados de alguma coisa, do que a gente acusar uma pessoa, do que a gente injustiçar uma pessoa. Porque tudo que nós fazemos aqui na Terra fica marcado na alma. E no momento do desencarne, isso tudo é levado junto com a alma. Tá? O nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. E a pessoa já está ali casada, né? Segundo o entendimento aqui, já está casada, tem outras mulheres solteiras, homens solteiros também. E décimo, não cobiçará nada que não lhe pertença. Nada mais é do que inveja isso, gente. Então, são esses os 10 mandamentos da lei de Deus, que não mudam, estão presentes no mundo desde que Moisés trouxe do Monte Sinai esses mandamentos, que são imutáveis. As leis divinas, elas são eternas, elas não se extinguem, estão em todos os lugares, como eu falei. Por isso é chamada de divina, porque ela não muda. Todas as outras leis que foram impostas, que foram ditas, foram feitas por Moisés. Por quê? Porque ele foi obrigado a fazer isso para conter o povo dele, pois eles viviam sem regras, haviam abusos, preconceitos, e esses hábitos, o povo de Moisés, no caso os israelitas, quando eles eram escravos no Egito, eles adquiriram esses maus hábitos, então eles levaram tudo com ele. Então, a proposta de Moisés era justamente chegar e acabar com isso tudo, botar ordem. Para conseguir fazer com que o povo seguisse as ordens, Moisés teve que dizer que as leis que ele fez foram escritas por Deus. Por quê? Porque se a autoridade do homem, ele precisa de ter uma ligação com Deus, senão ninguém vai seguir essa lei. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, de hoje em diante a lei é essa, as pessoas não vão cumprir, vão chegar e falar, quem é você para colocar uma lei? Agora, se a pessoa chega, no caso Moisés, e fala que é uma lei divina que foi enviada por Deus, aí a história já muda. Eles passam a respeitar. Mas somente a ideia de um Deus terrível, porque se for um Deus bonzinho, eles não acreditam. O povo de Moisés não acreditava num Deus bonzinho. Deus tinha que ser aquele Deus terrível que colocava castigo se não cumprisse as leis dele. Então, dessa maneira, Moisés conseguiu controlar e resgatar, entre aspas,
esse povo dele. É evidente que todos teriam que seguir esses mandamentos, principalmente aqueles que haviam colocado esses mandamentos em prática. No caso, Moisés, porque Moisés tinha que dar o exemplo, então ele era obrigado também a seguir, tá? E eu vou terminar aqui fazendo uma citação da Bíblia, de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo se acha na lei esteja perfeitamente cumprindo. Enquanto este único iota é uma letra grega, e um ponto houver existido. Então eu fico por aqui, gente. Um beijo grande em todos, no coração de todos. Agora vamos seguir, dar continuidade com a nossa irmã Melissa. Um beijo no coração de vocês. Boa noite para vocês, tudo bem? Dando continuidade à parte 3 e à parte 4 do Evangelho, Jesus não veio destruir a lei, né? E sim cumpri-la, desenvolvê-la, já que em relação às leis de Moisés, ele as modificou profundamente tanto na substância como na forma. Os 2 primeiros mandamentos de Moisés referem-se a Deus, já que os falam do próximo. Portanto, Jesus auxiliou no desenvolvimento moral, intelectual, para dar assim cumprimento ao amor e à justiça divina, enviando espíritos superiores com o objetivo de despertar ainda a humanidade, que ainda possui dificuldades, né, em aprender as leis de Deus. Assim, a grandeza da missão de Jesus é demonstrada por meio de seus ensinos, da sua vivência, no amor, na sabedoria. E ele quis dizer com uma frase: o céu e a terra passarão, que a Nádia acabou de falar, sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quer dizer, sem modificar nenhuma vírgula. Então, Jesus fala da necessidade do cumprimento da lei divina na terra, com toda a pureza, com todas as ampliações de sabedoria. Além disso, ele nos ensinou também que a verdadeira vida não se encontra na terra, lugar em que a lei de destruição é necessária para a evolução. A verdadeira vida é o reino de Deus. E também, vou ler um trechinho aqui da parte 4, mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Assim, deixa eu voltar aqui. Para entendermos, Jesus não foi um simples legislador moralista. Temos que entender a mentalidade, a maturidade, a moralidade do povo da época em que Jesus esteve entre nós. E também entendermos a evolução do planeta. Deus criou ainda, e nós estamos muito longe, né, de saber como Deus cria. Sabemos que existe a lei da evolução e todo o universo está submetido a ela. O Cristo Jesus, ele ser de elevada contextura espiritual, recebeu de Deus a missão de criar e zelar, né, pelo nosso planeta. Sendo assim, preparou nossa morada e cuidou até hoje de tudo para podermos trilhar a nossa caminhada evolutiva nessa vida, nossa escola aqui que é abençoada. Terminamos por aqui a nossa leitura, os nossos estudos de hoje. Agradeço a todos por ter ficado, né, até agora. E eu só quero fazer uma complementação do que a Drica falou hoje, né, sobre o véu do esquecimento. Esses dias eu estava ouvindo
uma rádio, a Rádio Boa Nova, e falou de um menino lá nos Estados Unidos, não lembro em qual cidade. Ele era pequenininho e ele foi assassinado. E ele reencarnou na própria família, e toda vez ele observava um rapaz passando pela janela, e um dia ele falou para a mãe dele: mãe, ele me matou, ele foi o meu assassino. A mãe ficou totalmente desesperada por não saber a situação, como agir. Ele falou: ele escondeu a arma em tal lugar e o meu corpo está em tal lugar. Ela ligou para a polícia e realmente o corpo dele estava todo do jeito que ele falou. Então, assim, eu tenho na minha família uma pessoa que chegaram e falaram para ela qual era o grau, né, de relacionamento das vidas passadas entre ela e o irmão dela, que é a caçula, é uma distância muito grande entre os dois. Na vida passada, não sei quantas vidas chegaram a falar para ela que ela fez um aborto. E essa criança, que é o irmão dela, seria o filho dela. Então, até hoje, ela não consegue, ela tinha uns 15 anos, ela não tinha maturidade ainda para ter esse entendimento. Até hoje, ela tem 32 anos, ela não consegue ainda assimilar o processo que aconteceu, e ela trata o irmão dela como se fosse excesso de proteção por sentir-se culpada. Então, só queria relatar isso para vocês. E boa noite, fiquem com Deus, muito obrigada, gratidão e até mais. Obrigada, Melissa. Agora nós vamos passar a palavra para o Benê, pessoal. Mais uma vez, como sempre eu falo nas outras aulas, eu falei, foi muito maravilhoso. É como um leque que vai se abrindo. Cada aula, a gente pega um pouquinho da tal aula, um pouquinho da outra, a gente vai observando e vendo como estamos sendo bem assistidos pelos nossos amigos espirituais. Não só nesse momento, mas no momento que cada um está estudando, preparando suas aulas. Uma coisinha que seja feita, se eu observar, é uma longa visão para nós. Um tema que foi na nossa primeira aula, até surgiu assim, hoje de novo foi falado maravilhosamente. Deus é o Criador e nós somos a criatura. Não precisa falar mais nada sobre Deus. Sobre o véu do esquecimento também. Perfeito, porque já pensou como que seria isso, né? E sobre Moisés, como eu comentei na aula passada, né? Que já vem de Abraão, de Moisés, Jesus, toda a mesma família. O sentido de cada mandamento nada mais é do que o que temos que seguir no dia a dia, de acordo com a nossa espiritualidade, com o nosso grau de evolução. Então, eu sinto até de não ter mais participantes, porque imaginem eu vindo, e cada um que pega um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, vai unindo. É uma maravilha para o nosso entendimento. Mais uma vez, maravilhoso. Obrigado, meu Deus. E vamos pedir agora para a Conceição fazer a nossa encerramento das aulas de hoje. Eu não consigo. Esse som é um dilema para mim. Minha neta não está aqui. Tá vendo? Vocês fazem falta? Vamos, mais uma vez, nesse momento, agradecer ao Pai esta nossa oportunidade. Agradecer principalmente quando essa semente foi cevada, amadurecida e plantada, para que essa arvorezinha do conhecimento fosse germinando, aula por aula, momento por momento, trazendo união entre nós.
e união entre todos aqueles que estão participando desse momento. Então, a nossa gratidão é a Deus e aos nossos mentores e benfeitores por esse momento. Que essas nossas reuniões de estudo sirva para o nosso aprimoramento espiritual e para o resgate de todos os irmãozinhos que fatalmente nos acompanham. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, nos trazendo todo discernimento e toda tentativa de aprimoramento. Amém. 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 Graças a Deus. Gente, gratidão a todos pela presença de todos. Esperamos que todos nós ajudado vocês todos a entender um pouquinho, porque nós estamos aprendendo junto com vocês também, né? Todo dia é uma coisa diferente que a gente vai procurar para entender, para tentar passar para vocês. Muita gratidão pela paciência, por vocês terem ficado aqui e pela atenção de vocês. Eu fico até lembrando do meu netinho, que está com 7 anos, né? Então ele vai fazer uma lição, eu vou ajudar, precisa ver a alegria dele. Essa daí eu entendi. É nós aqui, né? Uma coisinha Verdade. Que falha, agora eu entendo, por que, né? Isso. Então é uma maravilha, muito bom, muito bom. Perfeito. Gratidão, gente. Estou muito feliz de estar participando e também. Um beijo grande para todos, tá? Boa noite. Boa noite a todos. Bem, gente. Obrigada. Com Deus. Abraço a todos. Amém. Você também. Tchau. Até quarta. Tchau, até quarta. Pessoal, antes de vocês saírem, eu quero lembrar vocês da rifa, tá? Lá do centro. E você encontra o link no nosso site do Centro Espírita Emanuel de Sorocaba e também no nosso Insta. Uma rifa de produtos lindos pro Dia das Mães, tá bom? Um beijo a todos, gente. Fica com Deus. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, boa noite.